E vou trazer também uma análise que tem relação com o que eu escrevi no blog Eu Decido, que é um blog que eu edito com Nathalie Queiroz, quando Dilma Rousseff chegou à presidência. E na minha avaliação, na nossa avaliação, ela chegou à presidência também, e esse processo provocou um descentramento nos meios de comunicação. Nos meios que eu digo, na velha mídia, na mídia hegemônica, comercial brasileira. E apesar de, ela chegou à presidência da República. Apesar dos fundamentalismos, da aliança perversa entre os fundamentalismos religiosos, na questão do aborto, da intromissão de certos segmentos religiosos na vida política do país, na contínua intervenção, porque eles continuam e vão permanecer. E a eleição da presidente Dilma Rousseff, ela representa uma conquista estrondosa, mas a gente precisa analisar que esses fundamentalismos religiosos, eles estão muito fortes no Brasil ainda. E essa aliança entre os fundamentalismos e o patriarcado, ela é perversa para a vida e para a liberdade das mulheres. E a própria presidente, no seu discurso de posse, ao trazer que as mulheres podem, ela se colocou nesse lugar do enfrentamento. Apesar das contradições que aconteceram durante a campanha e apesar de uma imprensa, de uma velha mídia, que a todo momento tentou desqualificar, do mesmo modo que os exemplos que nós vivenciamos aqui com as exposições, bastante contextualizadas e pertinentes, que eu faço, que eu concordo, do racismo, do sexismo, e da questão da violência contra as mulheres, no sentido da violência simbólica. Porque o que nós vivenciamos nesse país, nos meios de comunicação, é uma prática cotidiana da violência simbólica. Uma violência sutil, que a sociedade brasileira, por vezes, não percebe. Mas nós estamos vivendo uma série de atentados aos nossos direitos humanos, todos os dias, e perpetrados pelos meios de comunicação, de massa. Mas, apesar de, nós temos, apesar dessa imprensa, dessa mídia concentrada que nós temos no Brasil, desregulada, qualquer tentativa de regulação dos meios de comunicação é tida como censura, atentado à liberdade de expressão de poucos que controlam os meios, né? Em detrimento de uma liberdade de expressão coletiva que deveria ser de todas as pessoas, do nosso direito de participar, do nosso direito humano de exercer a comunicação, como parte da própria comunhão entre a sociedade. E nós não vivenciamos isso em plenitude no Brasil, mesmo vivendo em um país democrático. Agora, eu vejo, e concordo com as posições da mesa, que nós estamos vivenciando um momento ímpar, um momento histórico no Brasil. E esse momento histórico ele tem relação com a América Latina também, porque nós vivemos ventos de democratização e de governos que estão querendo discutir a regulação dos meios de comunicação na América Latina, porque a partir dessa discussão é que causa um descentramento na mídia brasileira, porque eles atacam o governo Lula, porque o governo Lula, de alguma forma, tentou e discutiu essa questão. Né? Agora, principalmente no último mês de novembro, teve um seminário para discutir essa questão de possibilidades de regulação, de legislação para a regulação dos meios no Brasil, né? Com exemplos de vários países. Isso foi realizado pelo governo Lula. E isso traz, no meio de uma campanha política, né, hipócrita e racista, infame, e preconceituosa, também traz esse impacto. Por quê? A exemplo do que Rodrigo trouxe, nós poderíamos ter e conseguimos ter uma mulher na presidência. E, diante do quadro latino-americano, quando, por exemplo, na Argentina, não é à toa que os meios de comunicação brasileiros associaram a questão de Dilma à questão da presidente da Argentina, porque foi ela que implementou a lei dos meios na Argentina, que trancou, que trouxe de volta para a sociedade uma possibilidade do exercício do poder do controle dos meios de comunicação, que não é censura, é ampliação de vozes dentro desse debate.
E foi a presidente da Argentina. Alguns pesquisadores dizem que, mas porque existia uma disputa política com alguns jornais que atacavam o governo. Mas, independentemente disso, houve uma coragem de trazer para o debate essa questão da regulação dos meios, que isso é uma questão intocada no Brasil. E essa questão precisa ser tocada e discutida cada vez mais, porque é através dos meios de comunicação também que se faz e se refaz e que se constrói uma realidade. É através dos meios de comunicação que esses desvalores do patriarcado, do sexismo, da homofobia, eles são perpetuados no nosso cotidiano. E a sociedade brasileira, ela é, de certo modo, ainda refém. Apesar de que existe um segundo descentramento, que é o povo brasileiro, através da discussão que nós estamos tendo dentro dos meios de comunicação e dentro das mídias sociais, das redes sociais, e principalmente nos últimos 10 a 20 anos, de 20 anos para cá, com a ação dos movimentos sociais pela democratização da comunicação, vem começando a fazer a leitura crítica da mídia. Nós não podemos mais dizer, depois da eleição do presidente Lula, na segunda eleição, que houve toda uma tentativa também de alguma forma, derrubar, e depois de todas as tentativas de chegada de governos progressistas de partidos progressistas à presidência no Brasil, nós não podemos mais dizer que os meios de comunicação, a velha mídia, eles têm tanto poder assim, e eles estão sentindo que esse poder está sendo abalado, assim como vem sendo abalado o poder patriarcal, o poder heterossexista no Brasil. Como a professora também, a secretária de promoção da igualdade da Bahia, Luísa, também trouxe. Essa questão do deslocamento das identidades. Isso vem sendo sentido. Isso foi sentido nessa campanha política como nunca. Um outro descentramento que eu percebo dentro dos meios de comunicação é a apropriação, inclusive por nós mulheres, das tecnologias da informação e comunicação. Não é só entrar nas redes sociais, porque isso é um modismo, tá certo? Mas o importante, para além do modismo, de você estar no Twitter, no Facebook, no Orkut, é você se apropriar das ferramentas e da tecnologia. E nós, mulheres, estamos fazendo isso. Assim como uma série de jovens dentro da nossa sociedade, através das lan houses e de outros projetos como os pontos de cultura, os pontos de mídia livre, projetos do Ministério da Cultura, que vem possibilitando que a sociedade brasileira possa se apropriar de tecnologias e ferramentas. E aí, o que é que vem acontecendo? Vem sendo discutido o Plano Nacional de Banda Larga, que vai ampliar esse acesso para cidades com mais de 30 mil habitantes no Brasil. É óbvio que eu não vou ser ingênua de dizer que essa apropriação das tecnologias é só para discussão política, porque a juventude quer conteúdos educativos na internet. Não, existe uma apropriação para o entretenimento, para os encontros, para os debates, para as relações interpessoais. Existe, mas existe uma apropriação cidadã também desses meios. E nós não podemos negar isso com o pessimismo de dizer que a juventude só quer saber do Orkut para namorar. Né? Eu percebo na minha atividade prática, política, cotidiana, que as mulheres vêm se apropriando sim dessas tecnologias. E é cada vez maior, dentro da própria Rede Mulher em Mídia, das nossas articulações onde nós participamos. E isso nós não podemos deixar de apoiar, e de incentivar, e de discutir, e de problematizar essa apropriação. Uma outra questão que eu considero fundamental sobre o debate dos meios de comunicação, da questão da desigualdade, da diversidade, e dentro desse descentramento da mídia, são as ações cidadãs de processos contra os abusos e violações aos nossos direitos humanos. O Direitos de Resposta, que foi uma ação corajosa aqui em São Paulo, com o Coletivo Intervozes e outras redes e articulações, que fez 5 anos agora, é uma ação política também, que foi de retirar um programa que violava os direitos humanos das mulheres, dos homossexuais, da população
das crianças e adolescentes, que foi o programa Tardes Quentes de João Kleber. Essa ação, ela reverberou positivamente e ela provocou um descentramento, porque até então, nunca uma grande rede de televisão brasileira teve seu poder abalado e um programa retirado do ar pela sociedade que se organizou, né? Isso reverberou ações em Pernambuco também. Em Pernambuco, por exemplo, Luísa, as mulheres negras, elas conseguiram várias ações junto ao Ministério Público para discussão do racismo dentro dos próprios meios de comunicação, ações educativas com comunicadores e comunicadoras, nesse caso comunicadores, que estavam praticando racismo nos meios de comunicação. E existe em Pernambuco uma ação que está já em curso, também para retirar programas que apresentam as mulheres da forma mais absurda possível, como objeto de prazer para os homens, e casos de racismo, de atentados aos direitos dos gays e lésbicas, isso está em curso. Então, eu tenho hoje uma posição bastante otimista da nossa força política, porque nós estamos vivenciando um momento importante e rico de reação da sociedade, de quando a sociedade começa a perceber a própria Conferência Nacional de Comunicação, com todas as dificuldades que nós tivemos para realizar essa Conferência Nacional de Comunicação, com uma elite empresarial heterossexista, racista e homofóbica que se retirou do processo, branca, que se retirou do processo da Confecom, mas nós fizemos a Confecom. E a Confecom, apesar da nossa análise, que eu estive analisando, junto com outras pessoas que participaram também lá em Brasília, em junho ou foi julho, a gente ainda precisa implementar as propostas da Confecom. Essa é outra batalha. Mas o fato de nós termos conseguido realizar a conferência de comunicação foi um descentramento para quem detém esse poder. E esse poder, gente, que ainda é muito grande, apesar de nós termos percebido que as redes sociais, elas foram importantíssimas. E os blogueiros e blogueiras progressistas também, fundamentais nesse processo. No processo dessas eleições, a gente tinha uma previsão compartilhada com alguns pesquisadores de que, apesar de toda a onda fundamentalista sobre a questão do aborto, as redes sociais iam conseguir reverter esse debate. Mas foi muito difícil. Por quê? Porque a gente não pode imaginar que essas redes sociais que estão crescendo, mas ainda não são uma grande força, porque apenas mais de 30% da população tem acesso à internet. Então, a gente precisa, crescer muito mais nesse aspecto, mas foi importante, foi fundamental, ampliou o debate. E todas essas possibilidades de ampliação do debate é que eu percebo hoje no Brasil. Mesmo com esses ventos de liberdade que eu percebo, com essas possibilidades de ampliação, de alargamento da democracia e da expressão pública do direito humano à comunicação, nós ainda temos as mulheres no mundo apenas como 24% das fontes dos meios de comunicação. Saiu uma pesquisa em 106 países. Esse estudo é um estudo que vem sendo feito desde 1975 pela UAC. E o último estudo, que foi feito em 2009, o Brasil participou ativamente, inclusive com mulheres negras sendo protagonistas dessa participação nesse estudo. Nós tivemos, o resultado foi que as mulheres, como fontes de informação no mundo todo, só correspondem a 24%. E isso é uma questão de poder, isso é uma questão de desigualdade, essa é uma questão de expressão de como o patriarcado ainda é forte na nossa sociedade. Quanto mais se diz, mas é um sistema secular, antigo, não é, gente. Ainda existe. E ele está presente no nosso cotidiano, assim como o racismo, assim como a homofobia, assim como o sexismo. E só para encerrar para vocês, nessa questão dos fundamentalismos, dentro da Empresa Brasil de Comunicação existe um conselho curador,
Eu participo do Conselho Curador representando a sociedade civil. Recentemente, eu fui indicada por várias redes, inclusive a Rede Mulher em Mídia, o Coletivo Intervozes, o Fórum de Mulheres de Pernambuco, e professores das universidades também participaram dessa indicação. E lá dentro do Conselho, nós vamos lançar uma resolução para que a Empresa Brasil de Comunicação possa retirar do ar os programas evangélicos e a missa, que acontece ainda, né? Nós fizemos uma consulta pública, a sociedade brasileira se pronunciou, há várias expressões de matrizes de religiões, de matriz africana, se posicionaram, apesar de toda a pressão, porque existe uma pressão fortíssima dos bispos e dos padres para que esses programas não saiam do ar, né? A missa aos domingos e programa evangélico que existe na programação. Nós entendemos, e o Conselho tem entendido, né? As representações da sociedade civil dentro do Conselho têm entendido que o Estado é laico e que é inconstitucional e que nós não podemos ter uma rede pública de comunicação com esse privilégio do proselitismo religioso desses segmentos. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Obrigada mais uma vez.